estamos de volta com o nosso cotidiano e aqui o assunto na sala está fervendo, irmão. Está fervendo porque hoje eu tenho duas pessoas mais do que qualificadas para a gente conversar. Sabe o quê? A terceirização. João Leite, o que é terceirização? Calma. É algo estranho para você? É algo estranho para mim? Vai afetar a população? Nós vamos saber disso agora, num bate-papo muito bacana. Hoje, na nossa sala, eu vou receber novamente o Dr. Sérgio Camargo, advogado. Muito boa noite, doutor. Boa noite, prazer estar com vocês novamente. Nós que agradecemos a presença. E volta também ao nosso programa o consultor de carreiras lá do Beabá, do RH, Eduardo Pereira. Muito boa noite, Carlos Eduardo Pereira. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado porque o assunto, nós estávamos conversando no intervalo e de fato a gente estava já até aqui mostrando o que é o assunto terceirização, que vai virar uma lei ou não. Será que é isso mesmo? Será que estamos todos de acordo? Será que o governo pensou na população em se falar em terceirização? E hoje os dois competentes da área aqui vão falar para a gente. Eu queria começar com o doutor Sérgio sobre essa questão. Doutor Sérgio, essa terceirização vai ajudar a população ou não? Isso é um passo à frente ou um passo para trás da nossa sociedade? A meu ver, a gente está diante aí de um grande retrocesso, né, principalmente no que se prevê no direito constitucional, que quer-se um Estado democrático de direito, né? Então está lá no primeiro artigo que fala que a República do Brasil é um Estado democrático de direito. E para que isso aconteça, você tem logo no inciso 3º desse primeiro dispositivo o princípio da dignidade da pessoa humana, que vai tratar daquilo que a gente chama de direitos fundamentais, né? Uhum. E os direitos fundamentais tem um primeiro deles, que está lá no artigo 5º, inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Certo. É o princípio da igualdade. Desse princípio da igualdade, você vai materializar a igualdade como? De várias formas. Uma dessas formas está lá no 37, inciso 2, que é o concurso público. Todo cidadão brasileiro tem a mesma chance de alcançar cargo, emprego e funções públicas, independente da sua característica pessoal. É verdade. É o princípio da igualdade através de dois subprincípios dele, chamado isonomia e impessoalidade, que são os alicerces do concurso público. Uhum. Com essa nova norma, o artigo 12, que se refere, por exemplo, à administração pública, simplesmente ela vai legitimar as terceirizações que o sistema Petrobras, sistema Banco do Brasil, sistema Eletrobras já fazem ilegal e inconstitucionalmente há algumas décadas, vai simplesmente chancelar essa prática agora. Agora, o que isso, de fato, porque a gente sabe que vão ser empresas que vão ser contratadas, né, para prestar o serviço. Certo. Essa é a ideia da terceirização. Onde, Carlos Eduardo, isso afeta no trabalho, nos direitos do trabalhador? Como é que você também, como dessa área, vê essa questão da terceirização em relação ao funcionário, ao trabalhador? Respondendo essa pergunta, a gente tem que pensar na questão do lucro. Uma empresa capitalista, no sistema que nós vivemos, ela só consegue sobreviver com lucro. Então, se uma empresa ela terceiriza a sua função, como que essa empresa terceirizada ela vai ter lucro, mantendo salários iguais e pagando os mesmos direitos? Uhum. Não tem como. Para ela ter lucro, ela vai ter que precarizar alguma coisa nessa história. Certo. E aí entra tanto a questão da saúde do trabalhador, quanto o salário propriamente dito. Vai defasar? Vai defasar. Já é uma coisa tão complicada no nosso país, né? Sim. Os salários hoje no nosso país, a realidade é tão vergonhosa e vai piorar a situação. Vai piorar. Não, e a curiosa fala do colega, porque ele tocou num ponto que, não obstante não ser a área dele, que é a área de recurso humano, que é a saúde, se você volta para a questão jurídica, a saúde é um princípio basilar da dignidade humana. Que vai ser afetado. Sim. A Amatra, ela declarou já, de acordo com pesquisas feitas, que empresas terceirizadas têm um índice de acidente 4 vezes maior do que empresas não terceirizadas. Uhum. E aí vem a pergunta, por que isso acontece? Como eu tenho que economizar para ter lucro, eu economizo em treinamento, eu economizo em práticas de segurança e acaba que esse colaborador ele não fica tão resguardado quanto de uma empresa que não terceiriza o serviço. Em relação aos salários, como eu expliquei, essa empresa tem que ter lucro, ela tendo lucro, ela tem que baixar os salários e diminuir os direitos para que os benefícios e tudo mais, a saúde, para que ela tenha lucro. Só que isso vai impactar no país a longo prazo, porque o poder de compra de uma sociedade ele é vista pelos seus cidadãos. Certo. Se eu agora eu abro um caminho para se baixar esses salários, mais à frente eu vou ter um poder de compra menor
que já vai incidir nessas empresas, porque essas empresas venderão menos, porque a nossa sociedade ela não poderá vai consumir menos. E aí vai ser uma bola de neve e aquilo. Em vez de esse grito é um grito do empresariado, basicamente do empresariado com base no agronegócio. A empresa e desfavorecer o empregado. Sim, nesse primeiro momento sim. E no segundo momento ainda vai prejudicar o próprio Estado brasileiro. Por quê? Porque na prática, o que acontece? O fato gerador da carga tributária, trabalhista e previdenciária é o que? A remuneração do trabalhador. Certo. Como o colega está dizendo, se você está sucateando a remuneração do trabalhador pela terceirizada, que tem que almejar num sistema capitalista como o nosso, lucro, então você achata o salário, então ele ganha menos. Então ele paga menos imposto de renda. Ele paga menos contribuição trabalhista, ele paga menos contribuição previdenciária. E o rombo do governo no longo prazo, obviamente, aumenta. Então, o que os nossos governantes estão fazendo agora, mais uma vez, segura essa peteca no médio e longo prazo, que ela vai ser tua. E a gente já está sentindo isso na prática agora. Olha a crise que está aí. Direitos trabalhistas, a carga tributária, o câmbio que o governo liberou, a presidente da República está isolada no governo, que ela só não tem mais sobrevive apoio por causa do suco do vice-presidente. Né? Exatamente. Ele que está costurando muito desses acordos. Se não fosse o vice-presidente, ela estava fora. Na prática é isso. A situação está nesse ponto. A situação é bem complicada. Para quem está em casa entender, pegou agora o nosso programa, o que é a terceirização? São empresas que vão indicar os funcionários para uma contratadora, não é isso? Alguém vai contratar a prestação de serviço, que não vai ser, vamos supor, aqui na televisão, por exemplo, se fosse terceirização aqui na televisão, nós iríamos procurar uma empresa que pudesse nos fornecer câmeras, editores, tudo isso. E a cargo dessa empresa ficam os salários e outras coisas. Eu empregador aqui, eu empresário, só vou pagar tributos da minha empresa. Não vou mais ter despesa e vou ter uma taxa mensal para pagar para essa empresa. Você paga o contrato, né? Quanto é que você vai alocar 10 cameramen aqui dentro? E eu sou essa empresa de publicidade que vai alocar. Aí você me paga 1.000 para eu alocar os meus 10 cameramen dessa empresa. E você paga os funcionários. E eu pago a carga trabalhista, a carga previdenciária. E isso é onde vai defasar os salários dos funcionários. Uma coisa deixar claro, João, a terceirização até o momento ela já existe. Só que a terceirização da atividade meio. O que é atividade meio? Porque a gente já ouviu falar, eu sou terceirizado da empresa. Não, mas eu não trabalho para a empresa. Eu vou de uma outra empresa para aquela. Sim, a atividade meio é quando essa atividade não tem interferência no produto final dessa empresa. Então, por exemplo, um banco. Um banco, atualmente, ele pode terceirizar o setor de segurança. Isso. Ele pode, porque não tem a ver com o produto final dela. Mas ele não pode terceirizar, por exemplo, os bancários, que os bancários estão na atividade, o que muito acontece é portaria, segurança, Sim. área de limpeza. Essas que áreas... são essas operações, são essas vagas mais operacionais. A lei, o que ela está sendo proposta hoje, é que não tenha mais esse limite. Que possa se terceirizar tanto a atividade fim quanto a atividade meio. Ou seja, eu posso montar uma indústria... E só o logo é meu. O resto é de outro. Tudo. E aí você parar para pensar, João. Existem empresas muito famosas no mundo que se constituem pela sua cultura organizacional. Certo. Agora, o meu argumento é totalmente de RH. Não sei se eu posso falar o nome aqui das empresas. Vamos tentar... Empresas grandes, tem o buscador lá na internet, tem aquela grande empresa de telefonia, de tecnologia. Eles se constituíram pela qualidade nessa cultura organizacional, pela qualidade dos serviços, pela questão da estética que eles empreenderam, que hoje eles mudaram o mundo. Padrão, né? O padrão de qualidade de serviços de tudo. Isso tudo só dele, né? É tudo dele. É tudo dele. Ele que criou aquele padrão. No momento que eu terceirizar esse serviço, esse padrão vai deixar de existir, porque quem vai prestar aquele serviço, por mais que ele seja, que ele receba ordens, vai ser uma empresa terceirizada. Ele vai sucatear. Que não vai ser... Então, assim, vai ser o sucateamento. Vai valorizar a mão de obra. Exatamente. Então, quer dizer que a pessoa já não vai com aquela motivação. Vai trabalhar porque precisa. Porque no final do mês, a massa trabalha justamente porque tem essa remuneração no final do mês para se pagar contas. Sim. E vai defasar mais ainda o que já é ruim. E, João, eu acho que o Carlos aqui como todo bom brasileiro, um ótimo otimista, né? Sim. Por quê? Porque ele está atrelando a noção ao que ele identifica corretamente como atividade meio. Mas na prática, eu que sou do direito público, que estou ali muito em contato no judiciário contra empresas públicas, sociedade de economia mista, a gente já está terceirizando a atividade fim há 2 décadas. Há 2 décadas? O sistema Petrobras tem engenheiros contratados há muito tempo. Sim, verdade. Isso não é atividade meio da estatal. E não é legal. Atividade final. Isso é de legalidade questionável. A questão exata nós não temos a regulamentação do trabalho temporário, que é o artigo 37, inciso 9º,
temos apenas um verbete da súmula do Tribunal Superior do Trabalho, de número 331, que trata do trabalho temporário. Não temos a regulamentação do concurso público. Quer dizer, na prática, o que o Congresso Nacional fez foi o quê? Liberar a dúvida generalizada. E aí o judiciário, nos casos concretos, começam a crescer o que a gente chama de jurisprudência. E aí vem sofrendo a crítica atual que o judiciário está substituindo a vontade do legislador. Só que o legislador também não está fazendo nada. E aí surge a noção do constitucionalismo positivo, que é o judiciário, com base na Constituição, criando as leis para os casos concretos, principalmente com os verbetes da súmula vinculante. O Supremo Tribunal agora, no dia 17 de abril, acabou de editar 4, 5 súmulas vinculantes. Não pode ter exame psicotécnico em concurso público se não tiver na lei. Não pode haver transposição de carreiras. O cara entra com uma carreira de nível fundamental, aí o prefeito, o governador assina um documento lá, o cara pula de merendeiro para fiscal do ICMS do Paraná, que é o que exatamente está acontecendo no estado do Paraná. Então o cara não fez aquele concurso, ele não tem o nível necessário para estar na carreira, chegar. Mas pôde, não é que possa, mas pôde acontecer. Né? Então você está sucateando a administração pública, agora vamos terceirizar. A lei vai começar a abrir brecha para você terceirizar a própria atividade administrativa. As prefeituras, esse é o primeiro passo para arrombar essa porta aqui. Por isso tem que ser contido. É um caos anunciado. É um mau passo. E se for parar para pensar na história desse processo de flexibilização de direitos trabalhistas, ele, com a Revolução Industrial, houve-se com as indústrias, com as empresas, uma exploração da mão de obra trabalhadora e com o desenvolvimento disso, o Estado ele buscou esse direito trabalhista junto com os trabalhadores. A segunda dimensão dos direitos sociais do trabalho surgiu exatamente como um impacto da Revolução Inglesa, que se expandiu pela Europa, América do Norte, América do Sul, e obviamente houve uma demanda, né, porque a industrialização ela acarretou muito mais acidentes de trabalho, né, até porque não havia a qualificação, o aperfeiçoamento do indivíduo para lidar com a máquina. E aí surgem os direitos trabalhistas numa sucessão de governos unitários que nós tivemos, que o espaço que o governo unitário, aquele da era Vargas, do militarismo, se mantinha, era através de concessões sindicais. Então, realmente, o país, a República Brasileira, ela tem um núcleo de direitos trabalhistas que não comporta, por exemplo, em países como os Estados Unidos, nenhum dos países da Bretanha, a Austrália, Nova Zelândia. A gente realmente vai ter um retrocesso de direitos trabalhistas, porque simplesmente o cofre público não suporta mais. E houve esse crescimento, só que chegou um momento que o mundo, numa crise da década de 60 e 70, eles realmente foi imposto para eles pelas empresas o seguinte: ou flexibiliza ou a gente não cresce. E aí isso é a influência do pensamento neoliberal, e aí se começou a flexibilização dos direitos trabalhistas. Dentre outras coisas, veio a terceirização. Então não é um processo de agora ou de mês passado, década passada. Já é um processo de no mínimo 30, 40 anos atrás. O novo liberalismo, ele simplesmente foi materializado com a publicação da Carta Constitucional de 1988. Porque a nossa carta vigente, ela é neoliberal. O que o colega falou, está perfeita a filosofia jurídica na fala dele. Hoje nós buscamos não o liberalismo da Revolução Francesa, o liberté, égalité, fraternité. O que a gente busca hoje é o novo liberalismo do intervencionismo mínimo. Então o Estado só está na área naquilo que ele identifica como núcleo do mínimo para a existência dos seus cidadãos. No nosso caso, as opções foram os artigos 196 e 208, inciso 1º da Carta da República. Traduzindo, saúde e educação são os núcleos essenciais. Por isso que a fala outrora dele é muito importante. Porque essa mexida que vai se dar vai afetar um dos dois núcleos essenciais do mínimo existencial brasileiro, que é a saúde. Então, quer dizer, para movimentar o capitalismo e incentivar o setor privado empresarial, você simplesmente vai começar a aniquilar direitos conquistados a duras penas por várias décadas. Exatamente. E logo na área da saúde, que já é precária do jeito que é. Não dá para falar. Não dá. A questão de saúde não dá para falar. Agora, a gente está à beira disso ser aprovado, é isso, doutor? Eu acredito que, infelizmente, não vai. Está indo para o Senado agora. Disse a Veja que o Renan Calheiros possa fazer algum tipo de modificação, mas ele identifica-se na mesma filiação partidária que o presidente da Câmara.
Então, por mais que haja essa, né? Volta e meia eles estão de conversinha no pé do ouvido, tapando o lábio. É só para ludibriar o entendimento da população, né? A lei veio para traduzir a ideia, olha, vamos proteger os pobres coitados dos terceirizados. Eles não têm direitos trabalhistas, mas não é nada disso. Não é para proteger terceirizado coisa nenhuma, é para sucatear o serviço público, para sucatear os ingressos para as administrações públicas e é para sucatear o trabalhador brasileiro. É isso que a norma vai fazer. Só para você ter ideia, eu já trabalhei numa empresa que era uma terceirizada, que era para uma grande empresa de cosméticos, e nesse mesmo local existia um call center da terceirizada e um call center da contratante. Mantinha os No dois. mesmo lugar, que era na casa do cliente. Sendo que o funcionário dessa empresa contratante ganhava R$ 1.600 em 2010 e o salário da terceirizada era R$ 534. Mas que absurdo. Sendo que as funções eram praticamente as mesmas. O que acontecia para que isso pudesse ser efetivado? Mudava-se os nomes dos cargos. Mudava uma coisa ou outra na função, mudava o nome do cargo, o sindicato não poderia ir em cima da terceirizada porque não era, no caso, operador de telemarketing, era agente de atendimento ou qualquer outra função. Então a Petrobras faz o concurso para o advogado do sistema Petrobras, mas contrata o analista tributário, que é um advogado, para exercer a atividade do advogado com a denominação de analista tributário. E paga 3 vezes menos. É onde está a desvalorização da mão de obra. Porque sequer pega uma pessoa qualificada para tal função, que é o que está acontecendo. Funcionário lá era mesmo. E qual é ali a dedicação que a pessoa tem? Qual é ali o compromisso que ela tem? A qualidade do produto? A qualidade não era a mesma. Embora. A motivação era até aquela. Se você for bem, você é contratado pela Na contratante. prática é o seguinte, Carlos, o governo resguardou dele na carga trabalhista e previdenciária. Na prática, ele fez isso. A única coisa que ele fez foi solidarizar-se na questão previdenciária. Se o cara não tiver dinheiro lá na terceirizada, aí ele vai bancar. Mas isso também, o Tribunal Superior do Trabalho já está fazendo isso há mais de 2 décadas. Então, ele só normatizou o que o Judiciário já tinha feito na sua jurisprudência, inclusive nos seus enunciados da súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Então, na verdade, o governo falou, o meu é meu, dane-se o trabalhador e o setor privado aí, empresarial, olha aí, faça o que quiser. Agora, caso, para a gente até concluir, caso isso seja aprovado, vire a lei, como está para acontecer, eu vou perguntar antes, no final, se tem como a gente frear isso, mas se acontecer de se tornar lei, no setor de RH, para as empresas, o que vai mudar? Ou não muda nada, ou muda totalmente o contexto da vida, para o cara do RH e também para as pessoas. Para as pessoas, a gente falou, já vai mudar, né? Para o funcionário, acabou a situação, já que já não existe. A questão é que as práticas de RH, que cada vez se falam mais sobre a questão do desenvolvimento das pessoas, de treinamento, de evolução, capacitação, isso vai diminuir. Porque tem que ter lucro, o dinheiro é o mesmo. Vocês vão ter que... A gente vai ter que fazer demanda. Se virar, e isso vai fazer com que a gente utilize menos ferramentas. E vai acontecer aquela desvalorização. Exatamente. Vocês vão pagar um salário, a empresa de RH vai pagar um salário menor, para aquela função uns benefícios você menores, teria que ter uma qualificação maior e um salário vão acontecer mais acidentes, porque isso já vem. Aí ninguém que é a favor da lei pode chegar agora e falar, não vai ser assim, porque já há 30 anos é assim. Então a história está para comprovar. Essa foi a razão de surgir o direito do trabalho, inclusive. Foi por causa disso, por causa dos acidentes. Agora o retrocesso, a gente vai retrooperar para o século XVIII e idas ao XIX. Algo para a gente que vive querendo evolução, a gente vai evoluir. E assim, existe o outro lado, que também tem que ser falado, porque essa questão toda veio principalmente com o agronegócio. Certo. Principalmente o mundo da soja. Eles, por uma questão de safra, eles trabalham 8 meses por mês e eles folgam 4 meses. Então, eles ficam 4 meses com funcionários ociosos. Então, eles acabam, pelas leis, não tem como desviar a função, porque desvio de função é contra a lei. E se ele é obrigado a pagar o salário daqueles caras, daqueles funcionários. Naquele período parado. 4 meses. Como os professores. E aí, esse setor agronegócio, ele movimentou toda a sua bancada no Congresso para avalizar essa aprovação da lei. E essa questão é verídica. Só que não houve nenhuma discussão de ninguém. Quem foi perguntado sobre isso? Cadê o debate? Debate. Uma norma de 2004 que é desengavetada agora, em 2015, e a toque de caixa
está sendo votada no Congresso. Ou seja, não foi perguntado para o agronegócio qual é o interesse, não foi perguntado para as empresas daqui do Sudeste se é interessante, para as empresas de tecnologia, para o trabalhador, para ninguém. Eles simplesmente votaram, junto com o seu poder na bancada, eles aprovaram a lei e que aprove e que o mundo pague por isso. Mas é aquilo. Agora, com a crise mundial, principalmente aqui no Brasil, saiu um estudo agora comprovando que houve uma queda de 25% das contratações em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E desses 25%, mais 70% foi de micro e pequena empresa. Se você quer fomentar o empreendedorismo, você tem que diminuir a carga tributária, você tem que facilitar a busca de investimento. Quando eu fui abrir minha consultoria, eu fui no banco, eu só conseguiria um investimento com 1 ano de faturamento comprovado, com um valor mínimo, teria que pagar ali no máximo em 5 anos com uma taxa de juros de 4% ao mês. Isso um banco público. Aí, quer dizer, às vezes, de repente, eu vou conseguir algum outro benefício para me endividar, eu consigo. Mas para conseguir um benefício para facilitar, fomentar o empreendedorismo e o emprego no nosso país, eu não consigo. O nosso país, ele gosta da burocracia, né? Ele gosta de atrapalhar a vida de todo mundo. E o último ponto, a terceirização está sendo trabalhada de maneira formal aqui agora nessa lei. Tá. E existem outros países no mundo, como a Alemanha, como França, os países nórdicos, são todos países envolvidos. Eles já têm essa lei fomentada, trabalhada há no mínimo 45 anos. E eles não terceirizam a atividade fim. Olha, e aí fala, mas aí o país lá é desenvolvido e tal. Mas tem essa preocupação. Tem essa preocupação com o trabalhador. Mas o país não desenvolve. Não, está dando passo para trás. Sim. O doutor falou, o Carlos Eduardo falou, então estamos voltando. E não é cabível um lugar onde dizem, né, um país que diz, não, vamos avançar, estamos avançando, e está avançando nada, ao contrário. E só fumo para o brasileiro. E cadê reformas? Realidade. Cadê reformas judiciárias, Doutor reforma tributária? Isso que acompanharia esse movimento. Ninguém tem esse objetivo no nosso país. Não existe um objetivo ou uma razão até porque para se haja. manter a estrutura formada os gangues que se encontram em Brasília, na prática, você não pode ter diminuição da carga tributária. O brasileiro trabalha 4 meses ao ano para pagar a carga tributária. Olha o que o doutor está dizendo. Quantos? 4 meses. São 4 meses pagos trabalhando para pagar tributo. Carga tributária. Brincadeira, é país. Então você só começa a ganhar algum dinheiro para pagar suas contas, mesmo gastos, a maio. Até abril você paga. Poxa, o sonho do cidadão brasileiro. Quer dizer, agora que a gente começa alguma coisa. Agora que você vai começar a trabalhar para ganhar dinheiro. O sonho do cidadão brasileiro é ter a famosa estabilidade, estudar para fazer seu concurso público ali, ser do Banco do Brasil, ser da Petrobras, ser da Caixa Econômica. Não tem condição mais. Aí agora com essa norma, legitima o que já vinha acontecendo e avança para a atividade fim, banalizando totalmente a acessibilidade pública como um princípio fundamental da dignidade humana que deveria ser. Né? É verdade. E tem como a gente barrar, para a gente encerrar? Temos sim. As pessoas, os indivíduos que se estiverem nas empresas, como o TST já teve, julgou, salvo engano, em 2006, uma questão com a Volkswagen, em que núcleo de pessoas trabalhando dentro da Volkswagen faziam a mesma coisa que o trabalhador da Volkswagen, só que tinham uma empresa interposta entre a pessoa e a Volkswagen. E o que aconteceu foi que o TST, à época, reconheceu que o vínculo empregatício era direto com aquela grande empresa alemã e não com a terceirizada. No caso da administração pública, você não tem como burlar o concurso público. Então, o que o judiciário vai começar a fazer? Olha, você quer manter os terceirizados? Você mantém, mas o cara que está aprovado no concurso, que não consegue ingressar porque tem um terceirizado, você vai botar ele para dentro. Aí manda nomear, manda contratar. Exatamente isso, até que é a minha advocacia. Virou uma obrigação. E vai agora aumentar grandiosamente, porque as pessoas vão continuar prestando concurso público, porque a Constituição não foi alterada, só que por causa das terceirizações as vagas vão ser cada vez mais diminuídas, as pessoas vão ingressar mais. O Senado fala, olha só, necessidade do exercício da função tem porque tem o terceirizado. Possibilidade orçamentária de se pagar o trabalhador tem porque ele está recebendo. Necessidade, possibilidade. É um binômio do direito. Então você tem condição de contratar o primarizado, o cara que fez o concurso público. E aí vai mandar contratar o cara do concurso. Que coisa. É além Bem além daquilo que você em casa e que eu aqui
um apresentador que imaginávamos a simples terceirização, a lei da terceirização. É simples assim, vamos ajudar o trabalhador. Não vai ajudar, ao contrário, como os nossos especialistas disseram, nós vamos dar um passo atrás, vai se pagar mais imposto e só vai beneficiar quem tem a grana, porque quem não tem está atrás vai ficar para trás de novo, não é isso? A saída, Pode. Eu acho que a saída para isso seria uma grande discussão. Eu acho que o setor do agronegócio não deveria ser esquecido, deveria se realmente ver essa causa, ver o que poderia ser feito. Exatamente, a soja hoje é o nosso maior produto. Exatamente. Então isso deveria ser visto, mas não ser pego essa fórmula e encaixar para todos os outros setores sem nenhum tipo de conversa. Com certeza. E o mundo vai perder a identidade. Sim. Porque as empresas que nós conhecemos e que nós amamos hoje, que nós nos fidelizamos, elas vão deixar de existir. Porque a gente vai entrar numa loja ou num site, daquela empresa só vai ser o logo e identidade visual. Exatamente. O resto não é mais nada deles. De tudo, menos aquela empresa. E isso pode parecer um conceito mais abstrato, mas é muito complicado. Isso vai ser visto na prática, no concreto. Não tem como não ser um conceito abstrato, até porque na parte do direito, por exemplo, o que a gente quer é consolidar o primeiro artigo da Constituição, sermos, que ainda não somos, um Estado democrático de direito. Nós não somos, e isso vai dar passos atrás absurdos. Por quê? Porque na prática você observou a partir de movimentos humanos, como a Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pós-guerra em 1948 com a Declaração dos Direitos do Homem. Quer dizer, movimentos que estabeleceram núcleos de direitos humanos que estão sendo simplesmente afastados nesse momento. O colega tocou na saúde e eu toquei na igualdade, que no médio e longo prazo vai gerar falta de saúde, vai gerar mais desigualdade num país que já é tão desigual como a República Brasileira. E a preocupação também ela tem que ser focada não simplesmente na votação da lei da terceirização, mas nesse movimento que vão vir coisas à frente. Essa questão da flexibilização dos direitos, isso também, além da questão da terceirização propriamente dita do trabalho, focou também na questão da cooperativa. Eu já trabalhei com cooperativados. O doutor pode, de repente, me corrigir ou acrescentar, porque eu não entendo tanto essa questão do direito, mas eu via lá os trabalhadores ganhando muito menos e sem qualquer resguardo de direito de trabalho, porque mal a carteira de trabalho é assinada. Exatamente. Então, muito benéfico para a empresa que intermedia. Cooperativa. Né? Agora, para o fim, já ouvi por cima, cooperativa. Então, assim, e isso simplesmente foi mais uma consequência desse pensamento neoliberal de flexibilização de direito trabalhista para facilitar o empresariado. É claro que a gente não pode generalizar para todos os casos. Evitar que o mundo cresça, que o mundo avance. A tecnologia da informação está aí. Os direitos estão sendo diminuídos. As pessoas, aquela protecionismo estatal da eterna e massificada presença do Estado em todos os setores, ela não mais comporta. Perfeito. Mas também aviltando o direito do cidadão, do trabalhador, a conta, mais uma vez, vai ser paga pelo trabalhador brasileiro, não se iluda. No médio e longo prazo, o reflexo vai ser bem pernoz. É tudo na nossa conta. Infelizmente, é o nosso país, é a nossa realidade. Queria demais agradecer a presença e os esclarecimentos dados hoje aqui sobre esse assunto que está em pauta, né? O brasileiro tem que enxergar isso, tem que estudar sobre isso, tem que se informar sobre isso, porque de um lado o pessoal fala que vai ajudar, olha, a melhor coisa é a saída para o país, mas na realidade, analisando a fundo, não é bem isso que está acontecendo. A gente tem que ver os pontos, os prós e os contras de tudo isso. Mais uma vez, doutor, eu queria agradecer a sua presença, prazer. Site... O www.sergiocamargo.com e o e-mail sergiocamargo@sergiocamargo.com. É isso aí. O doutor vai viajar, né, agora? Vou viajar, exatamente. Olha, internacional, nosso especialista internacional. Muito obrigado mais uma vez a presença. Obrigado. Carlos Eduardo também lá do RH do Beabá, o site. Vamos lá, www.beabadorh.com.br e o meu e-mail carlos.pereira@beabadorh.com.br. Se de repente você tiver qualquer dúvida sobre RH, currículo, entrevista ou até sobre questões de direitos e tudo mais, você pode me procurar que eu vou poder lhe ajudar a ter a maior boa vontade possível. Com certeza. Os nossos especialistas estão de portas abertas ao nosso público aqui e eu espero vocês mais vezes para outros bate-papos assim, porque pessoas como vocês que esclarecem de forma bem legal e assim,
é objetivo. Não fica naquele enrola, ou termos técnicos que a gente não gosta. Sim. E vocês falam bem e o povo gosta disso. Muito obrigado mais uma vez. Uma Muito boa obrigado. noite a Queria vocês. mandar um abraço para Pode todos os concursantes brasileiros que Legal. continuem aí buscando o seu sonho de um cargo público, de uma função pública, que não desistam. É isso aí, tem que ser assim mesmo, não é não? É isso aí. Olha, 2 minutos e eu volto já já, que ainda tem direto da Central de Jornalismo muito assunto ainda, direto lá, o pessoal do jornalismo vai trazer pra gente, e outros assuntos que fazem parte do seu cotidiano. Até já!